Bom dia! Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. E olha, a mesa de operações hoje, nossa, parece um verdadeiro campo minado. A nossa missão aqui é usar essa pilha de fontes que a gente recebeu para montar um mapa estratégico, sabe? Para navegar pelo dólar futuro, o WDO. É isso aí. E o cenário é de uma complexidade rara. As fontes descrevem o dia como o epicentro de um triplo nexo de volatilidade. É quase uma tempestade perfeita, com 3 frentes chegando ao mesmo tempo. 3 frentes? Exatamente. Pensa nisso tipo como 3 furacões se movendo para o mesmo ponto. O primeiro é o relatório de emprego americano, o famoso payroll, que pode confirmar ou afastar de vez o fantasma da recessão. Certo. O segundo é uma decisão iminente da Suprema Corte Americana sobre tarifas globais. Isso é um verdadeiro coringa no baralho. Pode mudar tudo. E o terceiro? O terceiro tem um tempero geopolítico, que é o desdobramento da captura do Nicolás Maduro na Venezuela e, claro, o impacto disso no petróleo. Entendi. Então, a ideia hoje é juntar as peças desse quebra-cabeça, né? O que vem de fora, o que acontece aqui dentro e, o que eu acho mais intrigante, como os grandes jogadores do mercado estão posicionados com suas apostas em opções. Essa é a parte fundamental. Elas podem funcionar como uma força invisível no mercado, né? O objetivo é sair daqui com um plano de jogo bem claro para o dia. É isso. A questão central que as fontes colocam é a seguinte: a gente tem forças macroeconômicas gigantescas empurrando o dólar para cima. Ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura de derivativos, de opções, que parece ter sido montada para segurar o preço, para não deixar ele disparar. É um cabo de guerra. Um cabo de guerra. O dia de hoje vai ser definido por quem ganha essa briga. E a resposta, como sempre, está nos detalhes. É neles que a gente vai mergulhar agora. Perfeito. Vamos começar então pelo cenário global, que já parece começar o dia com o pé no acelerador. As fontes indicam uma cautela defensiva extrema. Parece que a sessão de ontem, que foi bem dividida, sabe, deixou o mercado com medo. Deixou uma memória ruim. Exato. E hoje esse medo já está sendo alimentado por novos dados. O índice dólar, o DXY, que mede a força do dólar contra as outras moedas fortes, já sobe bem. E não é pouco. Ele está no maior patamar do último mês. Isso, na prática, é como se a maré global já estivesse subindo para o dólar antes mesmo da gente olhar para os nossos problemas domésticos. Já começa com uma pressão externa, então. Já começa com uma pressão externa de alta para o dólar aqui no Brasil. E além da força do dólar em si, tem a questão dos juros americanos, certo? O rendimento dos títulos de 10 anos, que é uma espécie de termômetro do risco global, também está subindo. Sim, e isso funciona como um imã gigante para o dinheiro do mundo todo. Quando os juros nos Estados Unidos pagam mais, o capital que estava em outros lugares, como aqui no Brasil, tende a sair daqui para buscar essa segurança e esse rendimento maior lá fora. E essa saída de capital? Naturalmente, joga o preço do nosso dólar para cima. Então, olha só, já temos 2 motores externos bem potentes soprando a favor de uma alta do dólar hoje. Entendi. Dólar forte no mundo, juros americanos atraindo capital, o cenário parece bem claro. Mas uma coisa que me chamou a atenção nas fontes foi a dinâmica das commodities. Normalmente a gente pensa que elas ajudam o Brasil, mas hoje a história parece ser o oposto. O que está acontecendo ali? Ótima observação. É um ponto que adiciona uma camada de complexidade. Vamos olhar para os 2 principais. Primeiro, o petróleo. Com a captura do Maduro, a primeira reação do mercado foi de alta. Pelo risco, né? Certo, fazia sentido. Mas agora a notícia é outra. É que 50 milhões de barris da Venezuela que estavam parados vão entrar no mercado americano. Mas oferta significa... Preço para baixo. Exato. O petróleo Brent já cai quase 1%. O que para a Petrobras não é nada bom. Nada bom. E do outro lado, a gente tem um minério de ferro que também caiu lá na China. Isso afeta diretamente a Vale, que é a maior empresa da nossa bolsa. Ah, entendi a combinação. Então veja a combinação. Commodities para baixo podem enfraquecer o nosso Ibovespa, o que pode gerar uma saída de investidores estrangeiros da bolsa. E para sair, eles precisam fazer o quê? Comprar dólares. Ou seja, mais uma vez, pressão de alta para o câmbio. Então, resumindo, a parte de fora. DXY na máxima, juros americanos funcionando como um imã e as commodities que poderiam nos ajudar, hoje estão jogando contra. O palco global está todo montado para uma alta do dólar aqui. Todo montado.
A probabilidade, olhando apenas para esses fatores externos, é de uma abertura do WDO já em alta, com o viés comprador bem definido antes mesmo das 9 da manhã. Certo. Mas isso é só metade da história, né? Agora a gente precisa ver como o nosso próprio dever de casa aqui no Brasil vai reagir a essa pressão externa. O primeiro teste já é logo cedo às 9, com o nosso dado de inflação, o IPCA. E esse é um ponto de atenção. O mercado espera um número 0,33%. Se vier acima disso, o mercado vai começar a duvidar que o nosso Banco Central possa continuar cortando os juros. E juros mais altos por mais tempo aqui. Podem até segurar um pouco por dólar, mas criam um estresse enorme na economia e na bolsa. É uma faca de dois gumes. Fora a economia, as fontes também citam alguns ruídos políticos, né? Como a demissão do ministro da Justiça e vetos do governo a pautas do Congresso. Isso costuma colocar um tempero a mais de risco, não? Sempre. O mercado chama isso de prêmio de risco doméstico. É uma camada extra de incerteza que deixa o investidor mais cauteloso e, geralmente, isso se traduz em mais procura por dólar como proteção. Mas hoje o foco não é esse. Hoje, sendo bem sincero, o foco principal não estará em Brasília. Estará na interação entre o nosso IPCA e o grande árbitro do dia que apita o jogo às 10h30 da manhã, o payroll americano. E aqui entra o primeiro grande fator do nosso nexo de volatilidade. O mercado todo para olhar esse número. A expectativa é pela criação de vagas, mas as fontes dizem que o foco hoje é outro, é a taxa de desemprego. Por quê? Porque existe um gatilho técnico, quase uma linha na areia, chamada regra de Sam. Não precisamos entrar nos detalhes do cálculo, mas o importante é o que ela sinaliza. Se a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingir 4,7%, essa regra é oficialmente ativada. Espere um pouco. Você está me dizendo que um único indicador, essa tal regra de Sam, pode virar a chave do mercado de otimismo para pânico em um instante? Parece um pouco drástico. Por que o mercado dá tanto peso a isso? Parece drástico e é. O mercado dá tanto peso porque, historicamente, essa regra tem sido um indicador infalível de que a recessão não é mais uma possibilidade. Ela chegou. E isso muda toda a lógica de investimentos. Muda a narrativa. Completamente. A narrativa que dominou o mercado nos últimos meses, de que notícia ruim é boa, ou seja, uma economia fraca, levaria o Banco Central americano a cortar os juros, morre instantaneamente. Ela é substituída por uma nova, muito mais sombria. Notícia ruim é simplesmente ruim. E nesse cenário de notícia ruim é ruim, o que acontece? Fuga para a qualidade. Aversão total ao risco. Os investidores vendem tudo que tem risco, como ações e moedas de países emergentes, e correm desesperadamente para o ativo mais seguro do mundo, o dólar. Entendi o perigo. Se esse gatilho for ativado hoje, veremos uma busca global por proteção no dólar, que pode gerar uma verdadeira explosão na cotação do WDO aqui. É o cenário mais perigoso do dia, sem dúvida. Ok. O cenário macro tá claro. É um cabo de guerra entre dados locais e, principalmente, esse gatilho de recessão nos Estados Unidos. Mas as fontes falam muito de outra força em jogo, uma tal de microestrutura de opções. Parece que tem uma força invisível tentando segurar o mercado, sabe? Impedir esses movimentos explosivos. O que é isso exatamente? É a parte mais fascinante da análise de hoje. Basicamente, os grandes players institucionais, como tesourarias de bancos e fundos, fazem apostas gigantescas no mercado de opções. E a forma como essas apostas estão distribuídas no momento criam barreiras de preço muito fortes. Pense nisso como um campo de futebol. Gosto da analogia, continue. As fontes mostram, com base nos contratos em aberto, que os jogadores fizeram uma aposta massiva, um volume financeiro enorme de que o dólar não vai passar da linha dos 5.300. É como se tivessem montado uma muralha de defesa intransponível nesse ponto. Uma muralha. No jargão do mercado, isso é a put wall. É o chão de concreto do mercado. Uma muralha de defesa em 5.300 e do outro lado do campo. Existe uma muralha no ataque também? Sim, existe. Em 5.500. É a call wall. Uma resistência igualmente forte, onde há um interesse gigantesco em vender dólar e não deixar o preço passar dali. Então, o que essa estrutura nos diz é que o jogo de hoje, a menos que uma força extraordinária apareça,
tende a acontecer nesse meio de campo. Entre 5.300 e 5.500? Exatamente. Isso explica porque, mesmo com tantas notícias, o mercado às vezes parece travado. Mas e esse tal de efeito amortecedor que as fontes citam, o tal gama positivo? Como ele se encaixa nisso? Ele é o que mantém a bola em jogo nesse meio de campo. Imagine, assim, tentar manter um guarda-sol firme na praia num dia de muito vento. Se o vento sopra forte para a direita, você instintivamente empurra o guarda-sol para a esquerda para equilibrar. Se o vento sopra para a esquerda, você empurra para a direita. Faz sentido. Você vai contra o vento. Exatamente. É isso que os grandes players que montaram essas muralhas são forçados a fazer hoje para proteger suas posições. Se o dólar sobe, eles são obrigados a vender um pouco. Se o dólar cai, são obrigados a comprar um pouco. Esse movimento contrário deles, de ir contra o vento do mercado, acalma as coisas. Funciona como um amortecedor. Ele funciona na prática como um amortecedor de um carro numa estrada esburacada, suavizando os solavancos e impedindo que o dólar dispare ou despenque de uma vez. Que ótima analogia. Então, temos a pressão das notícias querendo jogar o carro para tudo que é lado e essa estrutura de opções funcionando como um amortecedor, para manter a viagem mais suave e dentro de uma faixa de preço. Perfeita síntese. E a matemática da volatilidade implícita nessas opções sugere que a faixa mais provável de negociação para hoje, o meio de campo mais provável, fica no intervalo ainda mais estreito, entre 5.379 e 5.461. Ok, acho que agora temos todas as peças na mesa. De um lado, o cenário macro com viés claro de alta para o dólar, de outro, esse amortecedor das opções segurando o preço. A grande questão do dia é qual dessas forças vai vencer. Com base nisso, quais são os planos de jogo, os cenários que a gente pode traçar? Bom, podemos delinear 3 cenários principais, que são basicamente os resultados possíveis dessa briga. O primeiro, e o mais provável segundo as fontes, é o do empate técnico, sabe? O cenário da consolidação. Certo. Nele, o nosso IPCA e o payroll americano vêm dentro do esperado, sem grandes surpresas. O dólar abre em alta por causa da pressão externa que já vimos, mas bate na resistência, no amortecedor, e passa o dia negociando de lado, nessa zona entre 5.410 e 5.420. Ok, esse seria o cenário de um dia mais contido. Qual seria o cenário de um dia mais contido, onde a defesa vence? Um dia de alívio, de queda para o dólar? Esse seria o cenário de alívio. Para isso acontecer, a gente precisaria de uma combinação de boas notícias. Um IPCA aqui no Brasil abaixo do esperado, tirando a pressão do nosso Banco Central, e, principalmente, a notícia da Suprema Corte Americana derrubando as tarifas globais. Isso teria um impacto grande. Seria um evento de risk-on, de apetite ao risco global, que traria um forte fluxo de alívio para o real. Aí sim, o WDO poderia cair para testar o suporte dos 5.350. E por último, o cenário que ninguém quer ver, mas que precisamos estar preparados. O cenário onde o ataque fura o bloqueio. É o cenário do pânico, da explosão de alta. Os gatilhos aqui seriam duplos e simultâneos. Primeiro, às 9 da manhã, nosso IPCA vem muito acima do esperado, estressando o mercado local. E depois? E o golpe de misericórdia às 10h30. O payroll ativa a regra de Sun, com o desemprego subindo para 4,7%. A força do pânico recessivo seria tão grande que ela simplesmente atropelaria a muralha das opções. O amortecedor quebraria e o WDO dispararia buscando a região dos 5.500. Entendi os cenários. E para quem está na frente da tela, operando, quais são os gatilhos práticos, os sinais que confirmam se estamos indo para um lado ou para o outro? São 2 sinais principais para observar. O primeiro é o próprio preço do WDO. Se após a divulgação dos dados ele conseguir se sustentar acima de 5.410, isso confirma que o viés de alta está ganhando a briga, e a probabilidade se inclina para o cenário 1.1 ou 3. E o segundo? O segundo, e talvez o mais importante, é o rendimento do título americano de 10 anos. Se ele rompeu os 4,20% para cima, é o alarme de incêndio global. É o sinal definitivo de que a aversão ao risco está tomando conta e o cenário de pânico passa a ser o mais provável. Ok, então o mapa está bem claro. Observar sustentação do dólar acima de 5.410 e, principalmente, o alarme de risco nos juros americanos acima de 4,20. Exatamente.
Para finalizar, tem uma reflexão que as fontes levantam e que vai além da volatilidade de hoje. Ela tem a ver com o próprio payroll, esse dado que para o mercado por algumas horas. O que seria? A gente está vendo uma mudança estrutural silenciosa. Um desacoplamento entre a contratação de pessoas e o crescimento da economia. E o motor por trás disso, segundo as fontes, é o ganho de produtividade gerado pela inteligência artificial. As empresas estão conseguindo produzir mais com menos gente. Exato. Crescer mais sem necessariamente contratar mais gente na mesma proporção que antes. E aqui é onde fica realmente interessante. A provocação que fica, então, é, à medida que a inteligência artificial redefine o que significa crescimento econômico, como um indicador clássico do século XX, como o payroll, deveria ser interpretado no futuro. Será que a gente não está olhando para o retrovisor? Poderia um número de empregos que hoje a gente considera fraco e que causa pânico no mercado ser, na verdade, um sinal de uma economia mais eficiente e, paradoxalmente, mais forte e saudável ao longo prazo?